direto ao vivo, trazendo o repórter Ivan Lemos, que está nesse momento no Conjunto Maceió 1. Bom dia, Ivan. Como é que está a situação nesse momento? Nos atualize. Wilson, bom dia para você, bom dia a todos. Um cenário de tristeza e muita destruição. Essas são imagens ao vivo de drone aqui do local. O bloco que desabou é esse que fica aqui nas lentes do repórter cinematográfico Wellington Soares. A gente vê um cenário de completa destruição. Neste momento não dá para identificar ali o que era apartamento, o que não era. O que a gente vê é uma completa destruição neste local. Agora as equipes deram uma pausa nos trabalhos. Agora há pouco, o pessoal da perícia ainda estava fazendo fotos ali nesse local de onde desabou esse bloco com 4 apartamentos. Aqui o cenário é de completa destruição porque não só ele foi atingido. Vários outros prédios em volta, 8 blocos em volta, pelo menos 30 famílias foram atingidas por esse desabamento, por essa explosão que aconteceu aqui, ao que tudo indica até agora, provocada por um vazamento de gás. Mas a gente precisa dar humanidade a essa tragédia, humanizar essa tragédia e falar dos nomes de quem ficou debaixo desses escombros e infelizmente perdeu a vida. Falar aqui de avô e neto, Gilvan da Silva e Thalisson Felipe, de 12 anos, avô e neto que morreram nessa tragédia. A terceira vítima, ainda não se tem a foto, né, a imagem dessa vítima, mas é o Wesley Lopes da Silva, que era vizinho de avô e neto. Os 3 não resistiram a esse desabamento, a essa explosão que aconteceu seguida com o desabamento às 4h30 da manhã de hoje. Essa tragédia que assustou e choca quem mora no estado de Alagoas nesta quinta-feira, nesse dia que aqui onde a gente está é um dia bastante triste. Os moradores ainda estão muito abalados com essa situação. A gente está muito perto de onde as vítimas foram levadas. As vítimas daqui, moradores desse prédio, foram levadas para um CEMEI, que é uma creche, né, que fica bem aqui perto do local de onde a gente está. Aí essas vítimas, elas estão lá recebendo atendimento médico, psicológico, sendo atendidas nesse momento. Essa imagem aí, a imagem que você está vendo agora aí ao fundo é dessa creche, desse CEMEI. Defesa Civil, Prefeitura está levando esses moradores para lá. E aí, lá, a gente esteve lá nesse local agora há pouco, onde esses moradores estão sendo orientados, recebendo atendimento. Eu conversei com um homem que passou por um livramento, a gente pode dizer que praticamente um milagre, o seu Veríssimo Albuquerque. Ele é morador de um dos apartamentos que veio abaixo, que está aqui completamente destruído. O seu Veríssimo Albuquerque, ele tinha saído para dar água aos cavalos minutos antes da explosão do desabamento. Ele escapou, mas a neta e o namorado da neta ficaram aqui soterrados, né, debaixo desses escombros. Ainda bem, foram socorridos com vida. E o seu Veríssimo gravou com a nossa equipe, comigo e o repórter cinematográfico Edmilson Nunes, há pouco. E a gente vai conferir agora essa entrevista. Vamos acompanhar. Saí 4 horas da manhã, daí aconteceu essa... O senhor saiu para quê? Quando ajeitar os cavalos. O senhor saiu de casa para ajeitar os cavalos e tudo aconteceu? Aí aconteceu às 4h30 da manhã, aconteceu isso. O senhor ouviu de onde o senhor estava? Veio, a propulsão foi grande. Foi grande. A propulsão foi forte. Corri, já tinha acontecido já. Quando voltou, encontrou a família lá, como é que estava a família? A família estava na rua, o povo agarrado com ela, eu levei para o hospital, ela internada. A gente vê agora imagens ao vivo novamente do Wellington Soares, da estrutura que foi resumida a escombros, né? A metralha ali, porque não sobrou nada. E aqui atrás, bem perto, estão os cavalos que, digamos assim, livraram o seu Veríssimo, talvez até da morte, ou de um ferimento grave
desse dano horroroso que foi essa tragédia às 4h30 da manhã. Os cavalos estão aqui, ele veio dar água para esses cavalos quando tudo aconteceu. Agora a gente vai relembrar como foi essa tragédia que começou às 4h30 da manhã. Nossas equipes estiveram aqui desde o começo, quando os bombeiros chegaram para fazer o socorro. Os repórteres William Tavares e Bruno Protásio, junto com Henrique Moura e o Wellington Soares, chegaram aqui muito cedo, acompanharam todo esse drama logo no início dos resgates. E aí a gente separou um resumo de tudo o que aconteceu, de como essa tragédia pode ter sido provocada, para explicar a você que está chegando agora no Fique Alerta, que está acompanhando essa notícia a partir de agora. Você vai ver agora na reportagem. Bombeiros e moradores formavam uma corrente para retirar vítimas dos escombros. A quinta-feira amanhecia quando houve a explosão que causou destruição e mortes. Tem pessoas soterradas, pessoas machucadas, e no Maceió 1 explodiu um bujão. O prédio todo caiu, a explosão foi grande. Neste outro vídeo, os militares trabalham para retirar outra pessoa que estava debaixo do que restou do prédio que desabou. Nossas equipes chegaram ao conjunto Maceió 1 no Estáquio Gomes minutos depois de tudo acontecer. Tudo estragou tudo no condomínio, tudo. As portas estão lá, tudo arriadas. Eu estava dormindo e me acordei já com os vidros em cima de mim. A minha irmã caiu da cama. Foi horrível. Eu estou em estado de choque porque eu tenho problema de crise de ansiedade, tenho fibromialgia, eu fiquei abalada, minha irmã é especial, ficamos todos abalados. Roupas foram parar em árvores, móveis no meio da rua. Por volta das 7 da manhã, os bombeiros tiveram a dimensão dessa tragédia. 3 pessoas morreram. Pelas informações, né, que no colhimento não tem mais vítimas, né? A gente está aguardando agora só a Defesa Civil para verificar a situação da estrutura dos outros prédios que foram atingidos, né? O IML para a retirada dos cadáveres do local e uma retroescavadeira para a retirada dos escombros e verificar a situação, né? Se há botijões de gás, para cessar o vazamento, que ainda tem vazamento de gás. Então, assim, a gente isolou a área, não pode entrar, não pode acender fogo, porque ainda há o risco ainda de explosão. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, moradores de prédios vizinhos também se machucaram. Teve ferimentos, teve até na evacuação do local, então algumas vítimas com ferimentos leves, mas foram atendidas e não precisou levar encaminhar ao HGE. As imagens de drone mostram os estragos. Nada sobrou dos 4 apartamentos de um dos blocos. O telhado de um prédio vizinho também foi atingido. Segundo o Corpo de Bombeiros, tamanha destruição foi causada por um vazamento de gás. As primeiras informações apontam que possa ter acontecido aqui um manuseamento e também o armazenamento inadequado de botijões. Algumas pessoas informaram que tem pessoas aqui que acumulam botijões de gás em suas residências, né? Outro disse que um morador, ele vende, acho que batatinha frita, e ele faz a transferência do botijão de gás para o botijão menor, né, para preparar a batatinha frita. Então, a gente não pode confirmar, só após a perícia. Os corpos das 3 vítimas que não resistiram à tragédia foram retirados dos escombros depois das 8 da manhã, sob forte comoção de parentes e vizinhos. Ainda hoje, um perito especialista em explosões do Instituto de Criminalística de Alagoas deve chegar ao local. Ele vai avaliar o cenário para tentar identificar o que aconteceu aqui. Mas dessas 3 vítimas fatais, elas foram reconhecidas por familiares aqui, porém a identificação oficial se dará no Instituto Médico Legal assim que for realizado o exame de necrópsia. No momento, a gente está aqui com a nossa equipe multidisciplinar, realizando os levantamentos, né, necessários. Estamos com um especialista na área de explosões chegando ao local. Enquanto isso, as equipes de local já fizeram o levantamento preliminar e a gente vai buscar encontrar a causa determinante do que aconteceu, né? O que motivou, o que provocou essa explosão. Os moradores do Maceió 1 são pessoas que perderam as casas em maio de 2017, nas enchentes, e receberam esses apartamentos em dezembro do mesmo ano. A gente continua ao vivo aqui do Maceió 1, aqui atrás está agora com imagens de chão, né? Imagens do Wellington Soares, essa destruição que a gente consegue ver mais de perto, ali tem bicicleta, tem sofá,
bicicleta completamente retorcida, a gente vê as paredes completamente destruídas, não sobrou praticamente nada daquilo ali. Difícil dizer que algum morador vai conseguir recuperar qualquer coisa que tem ali debaixo. Inclusive, os moradores não tinham documentos, eles estão sendo atendidos para conseguir documentos. Prédios ao lado, olha a situação dos prédios ao lado, os blocos ao lado, os vidros completamente destruídos. Muita coisa dali de dentro também se perdeu, os moradores tiveram que esvaziar esses apartamentos, tiveram que sair daqui. A gente observa, inclusive, agora que alguns deles estão nas calçadas porque não podem entrar para casa por causa dessa interdição. E daqui a pouco a gente volta com outras informações ao vivo daqui. Uma outra coisa que a gente acaba também levantando para poder tentar entender isso, que como eu disse, o próprio Abelardo, que é o coordenador da Defesa Civil de Maceió, concordou com o que eu disse, o tamanho da energia, da explosão, né, que acabou destruindo um bloco com 4 apartamentos de concreto. Você tem informações, por exemplo, a gente está falando muito de botijão de gás, mas nós não vimos aqui nenhum botijão de gás. Eu não sei se esses apartamentos têm os botijões de gás que são colocados ali próximos do fogão ou se eles têm uma central, por exemplo, que acaba levando o gás para as residências. Você tem essa informação aí, ou os vizinhos, você está ao vivo nesse momento para saber se eles têm canalização de gás e isso poderia, por exemplo, ter causado essa explosão tão forte que nós estamos acompanhando? Wilson, eu não consegui te entender a pergunta, porque a gente está apurando informações aqui ao tempo todo. Você pode repetir, por favor? Ivan, eu fiz a pergunta seguinte, a destruição é muito grande. Um bloco com 4 apartamentos de concreto, né? Eu conversei isso com o coordenador e ele confirmou e concordou com o que eu falei. A gente não sabe se foi realmente, se os apartamentos têm botijões de gás para atender ali a cozinha, os fogões, ou se eles têm, por exemplo, uma central de gás. Esse gás é canalizado para chegar nos apartamentos. Você tem essa informação? A gente vai tentar entender isso a partir de agora, porque eu estou aqui com a Tenente Coronel Viviane Suzuki, que vai dar detalhes para a gente do que se sabe até agora. Tenente Coronel, boa tarde. O Wilson acabou de fazer um questionamento sobre a questão do gás aqui. Você sabe se ele era canalizado ou se era a partir de botijões? Bom, a gente de pronto, né, já se solidariza, né, com as vítimas, familiares e as pessoas do entorno que foram envolvidas. O condomínio, a gente tem informação de que existia o gás canalizado. Porém, a maioria dos moradores, eles preferiam não utilizar esse gás canalizado porque os botijões deveriam ficar do lado de fora das casas. E muitos, com medo de furto, eles utilizavam os botijões dentro dos apartamentos. Então, assim, o que a gente verificou no local, existia a tubulação realmente, mas que não tinha realmente vestígios de uso, e sim, no caso, ele manuseava o botijão interno, né? Agora só a perícia vai identificar o resultado final do que aconteceu aqui, mas os moradores já estão dizendo, ventilam a informação de que havia armazenamento e talvez uso inadequado de botijões de gás aqui. O que vocês podem falar em relação a essas suspeitas? Na realidade o momento é esse, é de coletar as informações e os informes, né? Então assim, a gente já recebeu diversos informes, e até que se contradizem inclusive. Um deles é que existiu um armazenamento e a comercialização de botijões de GLP, coisa que a gente ao chegar não identificou. Inclusive, moradores da região, quando souberam quem era a vítima, né, as vítimas fatais, ficaram meio que revoltas porque sabiam que ele não comercializava. Então, assim, a gente teve informações de que ao redor existiam essas comercializações, mas que não seria por ele. O que a gente sabe é que ele vendia churros e batata frita. Então, em algum certo momento, foi nos passado também, repito, informe de população, que ele transferia esse gás do botijão de GLP, o PT13, que é o de uso comum, para um botijão menor. Que é isso daí que nos traz um alerta, porque esse botijão menor, eles não têm estrutura para ter válvula de alívio. Então, um momento de sobrepressão, uma temperatura elevada, ele tende realmente a explodir. E o que pode ter acontecido aqui, como foi em torno de 4h42 da manhã que o Corpo de Bombeiros foi acionado, bate com a hora mais ou menos de que ele se prepara para poder ver o seu material e iniciar o seu dia de trabalho. Então, possivelmente existiu um vazamento de GLP, o acúmulo desse gás dentro do cômodo dele, que não tinha janelas para escoar esse gás, acumulou e deixa até o alerta para as pessoas que estão nos assistindo. Um acender de luz pode gerar uma faísca e gerar essa explosão.
certo? Então, qualquer toque, choque mecânico nesse botijão menor, que ele não tem a válvula de alívio, ele pode realmente explodir e gerar uma situação como a gente está vendo agora. Só para a gente deixar ainda mais clara a imagem ali para quem está assistindo, então a suspeita é de que houvesse essa transferência do gás de cozinha, esse gás normal, esse botijão normal, para aqueles botijãozinhos pequenos que usam em carrinho de pipoca, em carrinho de churros, aqueles que têm um palmo ali, digamos, de tamanho. Isso aí foram os informes que a gente recebeu, lembrando que são informes da população, a gente não concluiu perícia, a gente não concluiu as análises no local. Os nossos peritos do Corpo de Bombeiros estão no local, inclusive, fazendo justamente esse levantamento, pegando cômodo por cômodo, restos que ficaram, vestígios que a situação permaneceu e deixou, né, a cinemática do trauma que está aqui. A gente está também com as equipes da Defesa Civil fazendo a análise das estruturas ao redor do que está condenado e o que não está condenado. Inclusive já foram afastadas, né, algumas pessoas desses ambientes para que não venham a ficar em locais de risco. Daqui a pouco vai ser feita a remoção dos escombros. Aí sim a perícia pode continuar o trabalho dela para poder verificar em loco quais são esses vestígios e chegar no laudo final daqui a 30 dias para a gente divulgar. Essa situação dos escombros ainda deve demorar algumas horas, talvez termine hoje ou previsão de prolongar para amanhã? Eu acredito, pelo que a gente está visualizando aqui, que não se encerre hoje ainda. Então, possivelmente, eu acho que amanhã encerre a parte operacional da vistoria, para depois vir o estudo do perito e finalizar com o laudo final para a gente saber realmente qual foi a causa desse desabamento, né? Se realmente foi por um acúmulo de GLP, se realmente houve essa explosão e de que forma aconteceu mecanicamente. Pelo estrago que vocês, experientes do Corpo de Bombeiros, veem aqui, esse prédio que desabou, vários outros em volta, né, completamente atingidos, não totalmente destruídos, mas com bastante danos. O que pela experiência de vocês se pode afirmar, né, dessa explosão? Teria um botijão desse pequeno, ele é capaz de provocar essa destruição toda aqui? Olha só, a gente teve aqui o dado, né, de que até mais de 10 apartamentos na frente eles foram atingidos, nem que seja com uma janela quebrada, ou seja, foram atingidos. E se um botijão desse pequeno é capaz de gerar tudo isso, eu te digo que, aliado a um vazamento constante de GLP num cômodo, sem escapamento desse gás, sem uma janela de ventilação, sem nada, é possível sim. É como se aquele cômodo ele virasse um grande botijão, podemos dizer assim, para ficar claro. Exatamente, como se fosse um botijão enorme, sendo acumulado um gás ali dentro, que é altamente inflamável, e qualquer situação que venha a causar uma faísca ou choque mecânico nele, gerou essa explosão. Mas lembrando, a perícia ainda vai ser conclusa e ainda vai ser feita um laudo para a gente saber realmente qual foi a causa do acidente. Tenente Coronel Viviane Suzuki, muito obrigado pelos seus esclarecimentos ao vivo aqui no Fique Alerta. Então, o Corpo de Bombeiros fazendo esse trabalho aí que começou, está só no início, previsão de que nem termine aqui hoje e deve prolongar ainda essa perícia pelo menos 30 dias para ficar pronta. A gente sabe que é um trabalho bem árduo, um trabalho difícil do Corpo de Bombeiros, mas que no final esse resultado ele é divulgado, o Corpo de Bombeiros sempre esclarecendo e explicando, né, que um vazamento de um botijão pequeno de gás num cômodo foi o que ela desenhou aqui pra gente. Pode virar um grande botijão aquele cômodo inteiro. A gente vai agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, é isso, direção? Maria Maciel, que vai conversar, inclusive, com uma moradora aqui. A Maria vem já. A gente volta então com o Wilson, acompanhando aqui com imagens ao vivo da perícia aqui no local desse desabamento. Volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan, muito obrigado. Agradeço a Tenente Coronel a Suzuki, né, do Corpo de Bombeiros, fez ali um relato conjecturando, logicamente, o que a gente tem imaginado. Só para que vocês entendam com o que ela falou, ele fazia isso comumente, tanto é que as próprias pessoas falavam sobre isso. Ele tinha um botijão grande, aquele GLP que as pessoas utilizam para cozinhar no fogão, e tinha um botijão menor, que era esse que ele usava para levar para o carrinho de pipoca e de churros, para fazer a pipoca e também esquentar os churros. O que ele fazia, segundo os moradores? Ele pegava uma mangueira, ele mesmo, que é perigosíssimo, porque você não tem um controle de quanta quantidade de gás você está trazendo daquele GLP grande, do botijão de gás grande, para um pequeno. Então, o excesso de pressão nesse botijão pequeno
pode ter causado a explosão e pode também ter deixado vazar muito gás dentro do apartamento, o que causou uma verdadeira bomba relógio quando alguém de repente acendeu uma luz, ou o celular tocou, né? Ou alguém acendeu um cigarro, ou acendeu um fósforo, e aí então aconteceu toda essa tragédia. É uma grande probabilidade desse acontecimento. Nós vamos continuar acompanhando, mas eu vou voltar agora, o Ivan continua no local, e olha, falando ainda em explosão, a explosão de um dos prédios do conjunto Maceió 1 deixou esse rastro de destruição em outros imóveis também vizinhos, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer esse VT para vocês, trazendo essas informações que nós vamos aqui para eles ficarem apavorados, e não é para menos, né? Daqui a pouquinho ele vai trazer mais detalhes. Vamos trazer o Ivan Lemos agora ao vivo, agora, para ele em cima do lance lá, para trazer informações lá do Cidade Universitária, onde aconteceu essa explosão, grande explosão, nesse bloco, né? É isso? Vamos lá, ele está se posicionando, nós estamos ao vivo, são 12 horas e 50 minutinhos, nós vamos passar praticamente essa 1 hora sem intervalo comercial, com muita informação para trazer todos os detalhes para você que acompanha aqui o nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Ivan Lemos, é você, por favor, quais são as atualizações nesse momento? A gente continua ao vivo aqui, o Wilson, no local do desabamento, no Maceió 1, com imagens ao vivo do nosso drone, o drone da TV Pajuçara, mostrando aqui que neste momento, bombeiros conversando com alguns moradores, né, com pessoas que moram aqui nesse condomínio, nessa área aqui de onde aconteceu essa explosão e esse desabamento. Ali na frente a perícia continua, o Instituto de Criminalística continua fazendo o trabalho de perícia. Esses peritos já foram lá, já voltaram com materiais biológicos daqueles escombros, né? Eles levaram como se fossem uns cotonetes e ali coletaram alguns materiais biológicos e já trouxeram para a van. E aí neste momento eles estão ali coletando mais material, fazendo mais fotos ali do local. A gente vê ali 4 peritos, pelo menos, na imagem ao vivo do Wellington Soares. Esses peritos devem continuar aqui durante toda a tarde, porque o trabalho é muito difícil, é muito complicado, onde houve essa explosão. A gente continua aqui e continua acompanhando todo esse cenário de destruição, esse cenário de tragédia. E aí aqui vou conversar ao vivo aqui com uma moradora. Conversar ao vivo com a moradora. Senhora, o nome da senhora qual é mesmo? André, eu já fui. Andréa. Dona Andréa, a gente está ao vivo no Fique Alerta. A senhora tem um apartamento aqui que foi abaixo, não é isso? Foi aquele dali, tá o sofá, a geladeira ali, ó. Ele quer ir pra lá, mas não tem casa. A criança, no momento, quer ir para lá, para onde aconteceu. Casa, mas não tem. Ele sabe que a casa é ali. Dona Andréa, a senhora tem um apartamento aqui, mas a senhora não estava aqui no momento, ainda bem. Não, estava não, porque dia de quarta eu faço terapia, eu vou para casa da minha mãe, terapia com ele. Eu vinha para cá amanhã. Na verdade, eu vinha para cá amanhã. Deu sorte de não estar aqui nesse momento. Deus sabe das coisas, né? Perdeu o imóvel, mas segurou a vida, né? Verdade. A senhora está aqui, ele é o que da senhora? É meu filho. Seu filho. Meu filho. E ele quer entrar a todo custo ali no... Quer. Não entende que não tem mais o espaço. É triste, né? Ele é autista, ele não entende, não. Mais cedo eu conversei até com a senhora ali, antes da gente entrar ao vivo aqui. Agora a gente está ao vivo no Fica Alerta. A senhora estava bem abalada, meio emocionada, porque é uma situação que a gente se solidariza. É uma situação muito difícil, porque é um imóvel que a senhora conquistou. A senhora veio para cá depois de quê? Oi? A senhora veio para cá morar aqui depois por quê? Não, porque eu ganhei aqui, eu não tinha moral, eu ganhei essa daqui e vim pra cá. Agora nem essa a senhora tem. Vou ficar na casa do meu irmão. O irmão da senhora mora aqui perto. Morar atrás do Zenose ali. Dona Andréa, muito obrigado. Sentimentos para a senhora. Dona Andréa, que tinha um apartamento aqui onde houve essa explosão, esse desabamento. Por sorte, ela e o filho, que é autista, não estavam aqui, estavam em Marechal Deodoro. E aí eles escaparam dessa tragédia. Ela vinha para cá de volta amanhã, mas não estava aqui. E aí é mais uma história de livramento que aconteceu aqui nesse local, onde 3 pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas. Uma ventania aqui agora, um vento bastante forte aqui agora, que levantou essa poeira, levantou a terra aqui, mas é só um vento, tudo sob controle, pelo menos neste momento, né? Eu volto com você, Wilson.
Muito bem, Ivan. Até aproveitando aqui, nós estamos com as imagens aéreas do nosso drone aqui. Em frente a essa explosão, nós temos vendo aí não sei se é uma casa, se é um depósito, que também acabou sendo destruído aí. Nós estamos vendo como se fosse um puxadinho aqui na frente também, né? A gente não sabe se tinha morador nessa localidade ou se era apenas um depósito feito. Você tem essas informações para a gente aí? E nós vimos agora a cena também dessa mãe, né? Enquanto que o filho, que é autista, acostumado a ir para casa, para o apartamento, querendo voltar para casa, mas o apartamento dela está exatamente nessa localidade aqui, próximo, inclusive, de onde foi destruído, né, com a explosão deste bloco, né? Enfim, vamos lá, vamos acompanhar aqui. O Ivan está indo para lá. Ivan, é com você. Nós estamos te acompanhando aqui de cima, como nosso Olhos de Águia te acompanhando. Vamos lá. Estou aqui, Wilson. É uma espécie realmente de um puxadinho, como se fosse uma oficina aqui. Eu vou até dar uma olhada aqui para ver, entender o que era. É uma borracharia. Aqui tinha uma borracharia, a gente vê algumas rodas, alguns pneus ali dentro, uns cabos também daquelas mangueiras para encher pneu. Isso aqui, ó, não sei se o drone está conseguindo mostrar onde eu estou agora, isso aqui é uma Kombi. É uma Kombi antiga que está aqui, era como se fosse uma extensão dessa borracharia. Aqui dentro da Kombi tem alguns pneus, né? Tem algum material aqui dentro. Tem uma caixa d'água também, que deveria ser usada aqui pela pessoa que trabalhava aqui para olhar esses pneus. Mas é uma espécie de um puxadinho mesmo, que foi feito na calçada. E aqui dentro, ao que parece, funcionava assim uma borracharia, que tem umas rodas de carros ali dentro, tem uns pneus ali dentro. E aqui essa Kombi como se fosse uma extensão desse puxadinho que foi construído aqui. Tem tijolo no blocos de concreto, a parede foi feita com blocos de concreto. E aí esse telhado, mas é isso mesmo, é como se fosse uma borracharia que funcionava aqui desse lado de fora e foi atingida aqui, a gente vê aqui ao lado, ó, alguns blocos de concreto que, ao que parece, já estavam aqui, mas alguns materiais que foram parar aqui também depois dessa explosão. O telhado ali parece ter sido atingido, algumas coisas atingidas, mas é isso, era uma borracharia, é uma borracharia, com uma Kombi aqui que funcionava como extensão, e lá dentro tem algumas rodas, alguns pneus, material aqui dentro, um puxadinho na frente desse bloco onde houve essa tragédia, onde houve essa explosão seguida de um desabamento. Eu volto com você, Wilson.